Olá pessoal, aqui é Beatriz. Continuando o nosso vídeo sobre meu crediário, eu vou mostrar para vocês então a outra forma de estar realizando a chamada do meu crediário aqui no sistema. A gente viu então que lá no cadastro do cliente a gente consegue estar visualizando o limite que o cliente tem e aqui na venda a gente consegue estar fazendo a chamada de uma outra forma. Então, para a gente estar realizando a chamada do meu crediário na venda, a gente precisa então estar inserindo as informações para venda, o meu vendedor, o cliente, lembrando que o cliente tem que ter aquelas informações que a gente visualizou que estão sublinhadas no cadastro do cliente. Precisamos dos produtos, então, adicionados na venda. E importante também que para vendas no crediário a gente precisa selecionar a condição a prazo, porque o crediário é uma função de condição a prazo no sistema. E aqui na minha aba de pagamentos é onde a gente faz então a chamada do meu crediário. E então como que funciona? Ao clicar aqui no crediário ou digitar lá o 03 de crediário e dar um enter, o sistema então vai fazer a consulta de dados no meu crediário e vai fazer a análise para que eu possa estar passando ou não essa venda. Então, essa tela que nos retornou aqui é a tela que vai estar aparecendo ali no caixa quando eu selecionar o crediário. E o que, que tem nessa tela então? A gente tem aqui a parte do risco, se é um risco médio, alto ou máximo. O plano seria a quantidade de parcelas, com ou sem entrada. O valor da entrada, aqui na coluna entrada. O valor da parcela, que será realizada para o cliente. E aqui a gente tem a opção de restrição de venda, se essa venda vai precisar de uma autorização ou se a gente pode estar passando ela sem restrições. Então, o que que é cada um desses riscos? O risco máximo, ele vai mostrando aqui embaixo, ó. Vendas nesse perfil não são permitidas por definição de política de crédito. Então, lá na configuração do meu crediário, está falando que quando o risco é máximo, eu não posso estar vendendo para ele. Ele sempre vai pedir uma autorização para eu estar vendendo. O risco médio, vendas nesse perfil costumam ter uma inadimplência próxima a 10%, então o risco é médio. Então, aqui no caso são duas parcelas. Então, você corre o risco de você não receber essa parcela é de uma a cada 10 vendas. Se você mesmo assim deseja vender para esse cliente, é indicado que você pegue uma entrada, algum valor de entrada. O risco alto, então, a inadimplência desse risco é próxima a 20%, e o risco de você não receber é de 2 a cada 10 vendas. Então, e ele indica que você solicite o cliente uma entrada de pelo menos 40%. E aqui ele mostra, então, que nessa solicitação aqui, caso eu selecione essa opção, vai precisar de um usuário e senha para eu estar liberando essa venda. No risco médio, não, porque o valor da parcela é alto e são só duas vezes. Aqui, a parcela são mais parcelas, por isso o risco aumentou, porque você tem mais chances de ter inadimplência na loja, ok? Quando a gente tem essa opção aqui de solicita autorização, quer dizer que a gente precisa de um usuário autorizado para estar passando essa venda. Então, quando eu selecionar, ele vai abrir essa caixinha de autorização de venda. Então, informando lá qual que é o plano selecionado, se tem algum valor de entrada ou não, e o valor da parcela e o risco, ok? Então, eu precisaria de um usuário e senha para estar passando essa venda. Ou o que eu posso fazer então? Eu posso fechar aqui e falar, ó, cliente, eu preciso de uma entrada. Então, vou selecionar aqui e vou pedir a entrada para o meu cliente. No caso aqui, R$ 300 como exemplo. Quando eu selecionar aqui o meu crediário, vai ter uma alteração porque eu tenho o valor de entrada. Então, olha lá, como eu tive o valor de entrada, o meu plano aqui está 1 mais 1, porque o 1 quer dizer da entrada. E o restante da parcela aqui conforme a entrada. Então, a gente viu que teve uma alteração. Então, conforme os valores que você vai inserindo ali na aba de pagamentos,
essa consulta do meu crediário vai sendo alterada. E os riscos também. Então, aqui, ó, de duas parcelas, em três parcelas, por exemplo, a gente tinha visto antes que a gente iria precisar de uma solicitação de autorização. Mas, como eu tive uma entrada, então não foi necessário. Porém, aqui embaixo a gente tem, então, um outro plano, ou seja, a gente tem ali, por exemplo, 7 parcelas, então o risco é maior de inadimplência, então solicita autorização. Então aqui vou selecionar 7 parcelas e vou informar o usuário e senha autorizado para fazer essa liberação, ok? Clico aqui no OK, finalizo a minha parte aqui do pagamento e o próximo passo, então, seria a finalização dessa venda. Então, é sempre importante vocês negociarem com o cliente para fazer essas liberações. E conforme o valor ali que a gente vai dando de entrada, as liberações vão se diferenciando. Ok, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham entendido como que funcionam as nossas formas de liberações do meu crediário e até os próximos vídeos.